Síntese dos profetas maiores, prosseguindo no estudo do livro do profeta Ezequiel, o item 4 do nosso livro, predição do cerco de Jerusalém. Estudando Ezequiel capítulo 4, versículos 1 a 17 e capítulo 5, versículos 1 a 17. O capítulo 4, versículo 2 diz: E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação. Ezequiel foi levado cativo no ano 597 a.C. No quinto ano do seu cativeiro, logo 592 a.C., ele é revelado sobre o cerco e destruição de Jerusalém e do templo, que viria a ocorrer em 586 a.C. É preciso coragem para anunciar a verdade a um povo que vivia em grande sofrimento. Ser levado para o exílio e ainda ouvir o seu profeta anunciar a destruição desses dois grandes símbolos da existência da nação. Então, o profeta está falando tanto para israelitas que temiam a Deus, porque haviam lá na Babilônia, mas, em geral, a grande maioria, na verdade, é chamada por Deus de rebelde. No versículo 5 desse capítulo 4, ele diz: Porque eu tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias. Ou seja, os anos da maldade dos israelitas, então, seria de 390 anos, que o profeta iria levá-la por 390 dias. Diz: e levarás a maldade da casa de Israel. Então ele vai estar fazendo esses trabalhos e também construindo aqueles tijolos, falando do cerco de Jerusalém e dizendo que ele iria levar essa maldade dos israelitas simbolizados em 390 dias. Bom, se nós fôssemos contar 390 anos, qual o evento que Deus estaria falando mais ou menos quando teria começado a corrupção de Israel? Se nós contarmos 390 anos, considerando do ano 536, que é quando Israel volta do cativeiro babilônio, alguns falam 536, 539, vamos colocar 536 em número redondo, significa que Deus estaria falando de uma data ali próximo do ano 926 a.C., ou seja, 390 anos antes. Próximo de 926 a.C., o que aconteceu? Aconteceu a divisão dos reinos. Então Deus aponta ali a divisão dos reinos como aquele problema que trouxe Israel até essa situação espiritual. Por quê? Porque a divisão, ela é o pecado iniciado por Satanás lá no céu. Ele causou uma divisão no céu entre os anjos. Ele conseguiu uma rebelião em 1/3 dos anjos. Então, a divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul representam também essa divisão que Satanás instituiu lá no céu. E por isso Deus abomina tanto a divisão. No Novo Testamento nós temos uma das igrejas que ela foi repreendida, em capítulo 2, versículo 13, ela foi repreendida porque ela tolerava Jezabel, que estava gerando filhos, ou seja, havia uma divisão dentro da igreja, né? Ela estava profetizando falsamente e gerando filhos, dividindo a igreja. E Deus diz que eles conheciam as profundezas de Satanás, ou seja, participar de uma rebelião, de uma divisão, né? É isso que significava. No capítulo 5, versículo 5, diz: Esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Deus colocou a cidade de Jerusalém em lugar de destaque. Porém, esse destaque voltou-se contra Jerusalém, pois sendo ela o centro, era também passagem entre nações.
Quando o Egito fazia uma investida contra a Síria ou a Babilônia, passava por Israel. O mesmo acontecia com investidas desses países do norte. Como Israel ficava no meio do caminho dessas poderosas nações, elas desejaram dominá-la para que tivesse um apoio nesta cidade durante as viagens de guerra. Então, por exemplo, a Babilônia, ela, para chegar ao Egito, ela passava por Israel. O Egito, quando foi fazer guerra à Babilônia, ainda nos dias do rei Josias, ele passou por Canaã, e foi quando o rei Josias resolveu interferir, e acabou que naquela guerra o rei Josias morreu. Então era um local de passagem, porque tem o mar Mediterrâneo, né, a Babilônia, o Egito, e ainda tinha um antigo império hitita ao norte, né? Então, quer dizer, estava bem no meio daquelas terras. A Síria ficava um pouco acima da Babilônia, então estavam aqueles grandes povos, e ali no meio estava a nação de Israel. Então Deus diz que colocou ela numa posição especial entre as nações, mas isso acabou se tornando perigoso para ela, já que ela não tinha a proteção de Deus. E vamos lembrar que Ezequiel ele está profetizando no ano 592, né? 5 anos depois do cativeiro babilônio e 8 anos antes da destruição de Jerusalém. E o que ele anuncia? No versículo 10 ele diz: portanto, os pais devorarão os seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os seus pais, e executarei em ti juízos, espalharei todo o remanescente a todos os ventos. E nós lemos no livro de Reis, quando Nabucodonosor cercar Jerusalém no ano 586, 6 anos depois da profecia de Ezequiel, quando ele cercar, esse cerco vai durar quase 2 anos. Nesse período não entra nem sai comida de Jerusalém. Então, como os israelitas estavam passando? Estavam passando uma fome extrema. Nós tivemos exemplo de fome anterior a esse período, ainda no período dos reis, em que eles comeram crianças, e também no Novo Testamento, quando os israelitas comeram crianças. Não é relatado na Bíblia, no Novo Testamento, mas o historiador judeu Flávio Joséfo relata que no primeiro século da era cristã, Jerusalém foi cercada também pelos romanos, assim como Nabucodonosor cercou aqui no ano 586. Os romanos fizeram isso no ano 570, e Joséfo relata que a fome era extrema. Então os soldados israelenses, né, os revoltosos que estavam combatendo os romanos, eles diziam: não pode faltar comida para nós, pode faltar para todo o povo. Então, para todo efeito, o povo não tinha mais o que comer. E Flávio Joséfo relata que certa vez alguns revoltosos, esses soldados revoltosos, sentiram cheiro de carne assada e entraram numa casa para punir as pessoas. Então vocês estão dizendo que não tem mais carne? E que cheiro de carne assada é esse? Quando a mulher trouxe, era o seu filho que ela estava assando e já tinha comido uma parte. E diz que até os soldados não conseguiram comer, eles foram embora. Então isso é um exemplo de como eles passavam fome numa situação dessa de um cerco, porque não havia comida, tá bom? E Ezequiel está profetizando, e infelizmente a história mostra que realmente a profecia se cumpre. Eu falo infelizmente por causa do sofrimento do povo.